jurídicos em sentido amplo, o que significa? É todo aquele acontecimento que tem reflexos, que traz reflexos para o mundo do direito, certo? Então, esses fatos jurídicos em sentido amplo, eles vão se subdividir em... Alguém lembra? Fatos naturais. Fatos naturais e fatos humanos. Tem algum outro nome para esses aqui? Seja sentido estrito e o teatro Certo? Esse aqui é o quê? Ordinários e extraordinários. Não, ele é conhecido que jeito também? Fato jurídico e sentido estrito. Ok, então, fatos jurídicos. Certo? E esses aqui? Ok, por que em sentido amplo? Porque a gente viu que a gente tem aqui, uma das subdivisões dos fatos humanos são os atos jurídicos em sentido estrito, tá? Então, fatos humanos também são conhecidos como atos jurídicos em sentido amplo. Importante, certo? O que mais? Beleza, então, esses fatos naturais aqui, eles vão se subdividir ainda em ordinários e extraordinários. O que são os ordinários mesmo? Alguém lembra? Eles são mais Independente da vontade humana. É aqueles que vão ocorrer ordinariamente, independente da vontade humana, certo? Por quê? O nascimento, o envelhecimento, certo? A morte, é algo que naturalmente vai acontecer. E os extraordinários são o quê? Você não sabe quando vai acontecer ou... Se vão acontecer e quando vão acontecer, tá? Então, os ordinários, ordinariamente eu sei quando vai acontecer, que vai acontecer. E os extraordinários, aqueles que eu não sei se vão acontecer ou e quando vão acontecer também. Ok. Pessoal, aqui ainda, tá? Dos extraordinários, a gente também tem que lembrar que a gente está falando também de eventos relacionados aí à natureza, certo? Então, por exemplo, tudo que, lá no Rio Grande do Sul, a enchente que teve lá. Então, é um fato também ligado a questões da natureza. Então, eu não sei se vão acontecer, quando vão acontecer. Se eles acontecem também, eles dependem, estão muito relacionados com fenômenos naturais. Que não é tão natural assim, porque tem um homem lá, né, botando a mão. Mas olha só, não tem nada a ver com o homem isso aqui, tá? Então, assim, cuidado, porque às vezes, uma questão pode vir falando alguma coisa do gênero, olha, os fatos naturais também são conhecidos como nananã, porque o homem, não, tá? Não tem nada a ver com o homem, certo? Não tem nada a ver com a ação do homem, ok? Beleza. Os humanos se dividem em lícitos e ilícitos. Ok? Os lícitos, então, são aqueles que estão em acordo com o ordenamento jurídico. Ok, tá? E eles também vão se subdividir em 3 tipos, que são os negócios jurídicos, que é sobre o principal assunto que a gente estuda, né, dentro aqui do semestre, tá? Apesar de que, para os atos jurídicos em sentido estrito, a gente também aplica o regramento do negócio jurídico, tá? Então, também eu aplico, mas tem diferença entre um e outro, atos jurídicos em sentido
Veja só. Então, lícitos, praticados em acordo com o ordenamento jurídico. Negócios jurídicos são aqueles que as partes celebram, tá? A manifestação de vontade das partes para uma finalidade específica. E essa finalidade, que é chamada de finalidade negocial, ela pode ser de vários tipos ali. Então, eu posso ter uma finalidade de aquisição de direitos, de modificação de direitos, de extinção de direitos, o que mais? Conservação de direitos, certo? Ok. Os atos jurídicos em sentido estrito são aqueles em que os efeitos desse ato já estão pré-determinados na lei. Não sou eu que vou escolher o que vai acontecer depois. É a própria lei que já me diz o que vai acontecer. Então, no negócio jurídico, quando eu celebro um negócio de compra e venda, é porque eu estou querendo comprar alguma coisa. Ah, é porque o João está querendo vender alguma coisa. Agora, no ato jurídico em sentido estrito, não. Ah, eu quero reconhecer meu filho. Beleza, mas o que vai vir disso? Eu quero reconhecer ele ali no papel. Não está reconhecido. Ele não consta, eu não consto como mãe dele ou como pai dele. Eu quero reconhecer. Tá? Então, seja por afinidade, seja, tá? Por sócio-afetividade, perdão. Então, beleza, eu decidi reconhecer aquela criança como meu filho, por sócio-afetividade. Posso. Mas daí eu não quero pagar pensão pra ele. Ele mora com a mãe, com a outra mãe lá. Eu sou casada com o pai, né, biológico. Então eu seria a madrasta. Mas a gente se dá tão bem que eu também quero reconhecer ali como meu filho. Ok. Veja, isso é possível? É. Só que, a partir do momento em que eu reconheci, eu também tenho obrigações para com essa criança. Mesmo que eu não queira. Não, mas eu só quero que conste o meu nome lá na certidão de nascimento. Não é assim que funciona, tá? Então, essa é a diferença principal do negócio jurídico para o ato jurídico em sentido estrito. Negócio jurídico eu celebro, as partes manifestam a vontade delas com uma finalidade específica. Elas sabem já o que vai vir e porque elas querem aquilo. Agora, no ato jurídico em sentido estrito, não, eu manifesto a minha vontade, mas os efeitos daquilo estão previstos na própria legislação, tá? Tudo bem? Então, se eu pedir para diferenciar um do outro, vocês sabem a diferença. Negócio jurídico, as partes realizam o negócio com uma finalidade específica que elas querem, tá? A vontade delas é aquela. Então, os limites do negócio jurídico é elas mesmas que vão determinar. Quando eu faço uma locação de uma casa minha, sou eu que vou definir para quem eu estou locando, se pode haver sublocação ou não, até que dia que a pessoa tem que me pagar o aluguel, certo? Quais são as obrigações dele para com ali o imóvel locado. Então vejam, essas são as partes que vão definir tudo. Agora, no ato jurídico em sentido estrito, perdão, o que eu tenho? Eu tenho um ato jurídico que eu realizo, mas os efeitos dele já estão pré-determinados na lei, não sou eu que vou escolher, certo? Ah, eu casei, mas em regime de comunhão parcial de bens, mas eu não quero, comprei um carro depois de casado e não quero dividir com meu marido. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque é um ato jurídico, os efeitos desse ato já estão pré-determinados na lei. Então, se eu casei pelo regime da comunhão parcial de bens, eu compro alguma coisa depois do casamento e é metade meu, metade do meu marido. Não interessa se eu quero ou se eu não quero. Tá? Então é assim, é isso, essa é a principal diferença, ok? Vamos ver, o que mais? Professora, aquela parte que você passou dentro de negócio jurídico, tipo assim, aquisição, conservação. Essa é a finalidade negocial. Então, olha só.
só, negócio jurídico, ele é celebrado, então as partes, elas manifestam a vontade delas para uma finalidade específica, que elas querem, é isso. O que é essa finalidade? É a finalidade negocial que a gente fala, que tem de 4 tipos, que é de aquisição de direitos. Então, se eu estou comprando um carro, a minha finalidade negocial é o quê? De aquisição daquele bem. Se alguém está vendendo alguma coisa, qual é a finalidade negocial dele? De extinção do seu direito de propriedade. Se eu estou... tem ali possibilidade de haver de alguém tomar algum bem meu. Então eu vou realizar um negócio às vezes para conservar o meu direito, certo? E o outro é de modificação, né? Às vezes, né? Por exemplo, eu tenho lá um negócio que eu vou pagar em dinheiro, mas chega lá na frente, eu falo assim, poxa, e agora? Eu não tenho dinheiro na conta, mas eu tenho sacas de soja. E aí você faz um negócio ali, por exemplo, um aditivo ao contrato, e combina com o seu credor que você não vai mais pagar ele em dinheiro, você vai pagar em sacas de soja. Isso, o que eu estou fazendo com o meu direito? Eu estou modificando ele, certo? O credor, né, na verdade, ele está modificando o negócio, então ele está realizando um negócio para modificar o direito primordial dele ali, que era receber dinheiro. Então, isso é a finalidade negocial, esses 4 tipos aí, ok? O que mais que é importante? Mas isso vai cair, então? Não, eu só falei da finalidade negocial aqui para vocês entenderem a diferença. O que é importante que vocês saibam, tá? É importante que vocês saibam isso aqui, ó. O que é fato jurídico em sentido amplo? O que é fato natural, também conhecido como fato jurídico em sentido estrito, né? Quando que ele é ordinário, quando ele é extraordinário? Os fatos humanos, né? Aqui é a subdivisão, né? Lícitos e ilícitos. Então, ilícitos contra o ordenamento jurídico, são praticados contra o ordenamento, os lícitos em acordo com o ordenamento. E aí, aqui, ó, negócios jurídicos e atos jurídicos em sentido estrito. Então, é importante que vocês saibam aqui o esqueminha, tá? Quando eu digo esqueminha, deem uma olhada. Deem uma pensada nos nomes, façam algumas associações para vocês saberem a diferença entre eles. Tudo bem? E aí, uma coisa que é importante, a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Isso é bem importante, bem importante. E daí, dentro disso aqui, tá? Por isso que eu falei, olha, o negócio jurídico, você pratica ele com uma finalidade específica, que é conhecida como finalidade negocial. Mas você não precisa saber, de aquisição, quer dizer, vocês sabem que tem esses subtipos. Não que numa questão discursiva vai cair para vocês falarem dos subtipos. Mas às vezes lá numa questão objetiva pode falar, olha, uma finalidade negocial de aquisição é aquela para adquirir um direito, né? De comprar alguma coisa. Então assim, dê uma olhada no geral aqui. Ok? Nem sei se tem alguma coisa. Beleza. Agora vamos lá. O que é importante depois disso? Então, depois dessa matéria aqui, veio a classificação dos negócios jurídicos, certo? Classificação dos negócios jurídicos, estudem. Oi? Classificação? Não, a classificação é aquela lá, olha, a gente tem vários tipos de negócios lá. Quando por exemplo, a questão de ordem econômica, o que as partes vão auferir com aquilo, né? Então, pode ser gratuito, pode ser oneroso, tá? Então, tem uma deixa eu colocar, deixa eu me lembrar também. Oi.
atenção no seguinte, tá? Na prova, certo? Às vezes na questão lá, já aconteceu de uma certa ocasião, um aluno vir me questionar com relação a uma pergunta sobre classificação dos negócios jurídicos. Mas ele não tinha lido direito o enunciado. Então, assim, a gente viu que tem vários tipos de classificação, tá? Então, a classificação tem lá, com relação ao número de declarantes. O que é esse número de declarantes? As partes do negócio. Então, a gente viu que tem lá negócio jurídico unilateral, bilateral, plurilateral. Certo? Então isso aqui, essa classificação aqui, de unilateral, bilateral, plurilateral, é com relação ao quê? O número de declarantes. Quem faz parte do negócio jurídico. Então, beleza. Então, unilateral, aquele negócio que eu só preciso ter uma pessoa. Doação, né? Doação é unilateral? Não, doação não é unilateral. Testamento é exemplo de negócio unilateral. Doação é o quê? Bilateral. Eu preciso das duas partes. As duas vão assinar. Não é só uma delas. Então, eu tenho duas partes no negócio jurídico. Não apenas uma. E plurilateral, quando eu tenho mais de duas partes. 3 ou mais. Certo? Então, essa classificação é com relação ao número de declarantes. Quem está declarando a sua vontade ali no negócio. Não é? A gente não acabou de falar que o negócio jurídico é uma declaração de vontade da parte ou das partes. Para o quê? Para uma finalidade específica de realizar aquele negócio, aquele ato, aquele contrato. Você poderia dar um exemplo de plurilateral? Plurilateral, por exemplo, uma sociedade empresária com 3 sócios. Seria plurilateral, tá? Tudo bem? Então, ok. Então, com relação ao número de declarantes. O que mais? Com relação à vantagem patrimonial. Então, quando eu estou falando de patrimônio, tá? O que isso vai, né? O que vai acrescer, o que não vai acrescer. Então, a gente também tem, né, algumas classificações aí. Então, primeiro. Gratuitos. Onerosos. E, na verdade, tem mais 2 aqui, né? Neutros e bifurcados. É que aqui ainda tem 2 situações. Certo? Então, olha só. Gratuitos. Aqueles em que apenas uma das partes tem vantagem econômica, pecuniária, certo? Onerosos, quando eu tenho prestação e contraprestação. Então, ambos têm vantagem e desvantagem ali. Vantagem econômica ambos vão ter. Mas aí a gente tem outra situação dentro dos onerosos, que são o quê? Os Comutativos e os aleatórios. ok. Então, comutativos são aqueles comutativos são aqueles em que eu tenho paridade, equilíbrio entre prestação e contraprestação. Um contrato de compra e venda de um carro. A tabela FIP do meu carro é 20 mil reais. Aí eu vendo ali por 19. Mas veja, tá ali dentro ali do valor. Então, eu recebo 19 mil reais e estou entregando um carro de 20. Ou então eu recebo 20 mil reais e estou entregando um carro de 20. Então, eu tenho equilíbrio entre as prestações. Os aleatórios, apesar de serem onerosos, porque eu tenho prestação e contraprestação por ambas as partes, mas eles não têm essa igualdade.
essa paridade. Por quê? Às vezes eu vou pagar um valor muito maior do que eu realmente vou usar. Às vezes alguém vai receber um valor muito maior do que a contraprestação que ele tem que realizar. Então, olha só, exemplo, plano de saúde. É um super exemplo. Por quê? Eu pago todo mês lá, sei lá, tá? R$300. Por ano vai dar 3 vezes R$3.600. 3.600. Se eu for fazer as contas de quanto eu usei do meu plano, fui lá numa consulta no ano inteiro, não dá 600. Tem equilíbrio? Não tem. Mas vamos supor que eu precisei ficar internada lá uma semana inteira no hospital. Eu continuo pagando os R$300 por mês, que no final do ano vai dar R$3.600. Mas se eu for olhar a conta do hospital, se eu tivesse que pagar particular, daria, sei lá, R$10.000. Então, veja, tá? Não tem esse equilíbrio que tem no comutativo, mas tem prestação e contraprestação. Por isso é considerado como oneroso. Tudo bem? Neutros. Os neutros, pessoal, são aqueles que não são nem gratuitos nem onerosos, tá? Não tem ali não é uma finalidade, não tem uma atribuição pecuniária ali. Então, quando eu, por exemplo, instituo uma cláusula num bem imóvel, uma cláusula de bem de família, uma cláusula de incomunicabilidade, não deixa de ser um negócio jurídico, é um negócio jurídico, mas ele não tem um objetivo ali econômico, né? Uma finalidade econômica, tá? Tudo bem? E os bifrontes são aqueles que podem ser as duas coisas. É verdade. Tá? Podem ser gratuitos ou podem ser onerosos, depende da situação. Então, eu posso realizar lá um contrato de mandato com alguém, onde eu dou uma procuração para alguém para vender a minha casa. Isso a pessoa pode fazer pela amizade, pode. Aí ela pode não receber nada para fazer isso para mim? Pode. Mas se ela quiser cobrar, pode também? Se eu quiser pagar alguma coisa para ela, também pode? Também pode. Então depende dali da pactuação das partes. Então assim, não é que vai ficar assim solto, não é isso, tá? Elas vão pactuar, mas é um tipo de negócio que ele pode ser, numa situação ele pode ser uma coisa, ele pode ser gratuito, numa situação ele pode ser oneroso, tá? Então pode ser qualquer um dos dois. Tudo bem? O que mais? Tem um mais fácil, né? O mais fácil qual é? Com relação ao momento da produção de efeitos. Pode ser inter vivos ou causa mortis. Gente, pelo amor de Deus, se na prova vocês virem lá, mortis causa, é a mesma coisa, tá? Mortis causa ou causa mortis ou mortis causa, é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Aí tem aluno que às vezes na alternativa errada porque viu um negócio trocado, é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então, interviews, aqueles que vão produzir efeitos desde que foram celebrados ali, ok, tá? E os causa mortis ou mortis causa, aqueles que só vão produzir efeitos a partir da morte do agente. Testamento, certo? Então, é um exemplo típico aí de causa mortis. Doação com reserva também tem que ser? Doação com reserva de usufruto? Com reserva de usufruto? O usufruto eu posso considerar. Isso, um usufruto. Porque na verdade assim, o usufruto eu posso considerar como se ele fosse inter vivos, porque ele faz ali a partir daquele momento. A doação em si, aí vai ser causa mortis, porque ela só vai se efetivar mesmo, a transmissão ali
total do bem, daí a pessoa vai fazer o que ela quiser depois que morrer. Ok, e a gente tem mais uma classificação que é importante também, que é com relação às formalidades que eu preciso observar no negócio, tá? Então, agora eu vou ter que voltar para lá. Professora, se não der um tempo de passar tudo hoje, vai pegar as tuas malas? Dá sim, bem. Fica tranquilo. Já é 8 e pouco. 8 e pouco, que hora? 8 e pouco. Uma hora ainda. 8 e 20 já. É. Ok, então a gente tem lá os formais e solenes ou solenes, tá? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, pessoal, pelo amor de Deus. Solene, ó, lembrem sempre, formal, tem uma formalidade a ser seguida. Solene, tem uma solenidade a ser seguida. Então é a mesma coisa. Mas só pela palavra vocês já conseguem, opa, esse aqui é formal. Por quê? Porque tem uma formalidade. Então, se eu preciso seguir uma formalidade, se eu preciso seguir um regramento legal, então é formal ou solene. E não formais, não vou escrever tudo não. Não formais ou não solenes, muito grande, eu tô com preguiça. Não formais ou não solenes são aqueles que podem ser celebrados de qualquer jeito. Um papel de pão? Pode. Pode ser verbal? Pode. Pode ser, tá? Então assim, eu não preciso obedecer uma formalidade. Não preciso obedecer uma solenidade, porque não está previsto na lei. Então, eu posso realizar de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. De formais ou solenes? Formais ou solenes? Casamento. Casamento. Posso celebrar o casamento com papel de pão? Não. Pode ser feito por qualquer pessoa? Não. Agora, não formais ou não solenes? Compra e venda. Certo? Vocês vão ali na cantina. Compra um refrigerante. É um contrato de compra e venda, gente. Vocês estão realizando um negócio jurídico toda vez que vocês vão na cantina. Tá? Então, pode ser feito de qualquer jeito. Tudo bem? Porque são não solenes, não formais. O que mais? Ai, acho que esse aqui não tá. Vai lá, deixa eu dar uma olhada no que eu anotei. Prova? Não. Porque na verdade quem me imprime não sou eu, né? Mas eu selecionei algumas que podem cair pra eu poder dar uma norteada. Ah, não. Pessoal, olha só, outra coisa, tá? Com relação a formais e solenes, não formais e não solenes. Olha só, gente. Quando eu vou lá nas Casas Bahia e compro lá um celular, e eles me dão uma nota fiscal por conta disso, certo? Ok? Isso torna o negócio solene? É uma compra e venda, tá? Não, tá, gente? Tem nada a ver. Então, assim, o fato de fornecer uma nota fiscal, de fornecer uma notinha lá no mercado, né? O ticketzinho lá, só porque tem um papelzinho, não significa que o negócio é solene. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Solenidade, formalidade é aquilo que a lei prevê. Então, veja, para eu casar, eu tenho que ir lá, tenho que ir lá no cartório, pedir habilitação do casamento, vai sair um edital, blá blá blá, tá bom? Eu tenho que ir lá perante o juiz de paz, falar sim, eu aceito, vai perguntar se você é de livre, espontânea vontade que você aceita fulano de tal como seu esposo. Se eu falar brincando, não acontece o casamento. Então vejam, por quê? Porque é justamente porque assim, é toda uma solenidade que precisa ser cumprida. Tá? Então não é qualquer coisinha não que vai tornar o negócio solene ou não solene. O fato de me fornecer uma nota fiscal não significa que aquele negócio é solene. Ok? O que mais? Vamos lá.
falar tudo. Não brinca com meu coração. Eu nem sei se vai ter isso. Beleza, vamos lá. Aí a gente vai para a parte do quê? Dos elementos acidentais, tá? Certo? Professora, o número de atos necessários não vai cair? Não. Então só essas 3 classificações. Já vou até... Na verdade são mais de 3, são 4, né? Professora, não vai cair. Fica aí a surpresa. Daí eu surpreendo, eu dou a resposta. Mas cada quantidade vai cair, cada vez que você Assim, pessoal, questão específica dos elementos, de todos aqueles da escada kantiana e tal, não tem questão específica daquilo. Mas assim, claro que vocês precisam saber que para ter um negócio jurídico, para ele ser válido, eu preciso de agente capaz, objeto lícito, princípio determinado e determinável, né? Tá? Ok? Manifestação de vontade livre e consciente. E objeto, não, objeto já falei. Agente capaz, forma determinada em lei ou... Ainda bem que não vai cair. Tá vendo, professora? Nem eu, tudo bem. Ai, ai. Olha só. Ai, ai, É muita coisa pra vir falar. muita coisa. Vai dar tempo, né? Gente, é que eu tenho que me concentrar no que eu preciso falar pra não passar nada aqui e ainda pra vocês não brigarem comigo depois. Professor, você falou que isso não caía e caiu. Por exemplo, agora você já falou que os dois primeiros não caem, eu não vou nem estudar. Então a gente vai lá pros elementos acidentais, tá? Que é o quê? Então a gente tem... E os essenciais não? Não precisa, tá? Então acidentais. Temos 3, condição, termo e encargo, certo? O que é importante? Saber, então, que a condição é... Vocês precisam saber a diferença entre eles, tá? Porque vocês lembram aquela atividade que a gente fez na sala, pelo Socrative? Lembra? Valeu 30, né? Não valeu 30, porque nós vamos fazer uma outra ainda agora, tá? Tá valendo 15. 15. Não, é 20 que vai Teve uma, já teve 3, na verdade a gente vai fazer 3. Ok, mas tá tudo bem. Fique tranquilo. A gente tá com medo. Eu tô vendo que vocês estão desesperados. Eu tô bem dormindo à noite. Então vocês precisam saber a diferença, tá? Então a condição é o quê mesmo? Quando eu tenho o quê? Hã? Não, a gente tem... É um evento... Isso, tá? Então a condição, evento futuro incerto. E ela pode ser suspensiva ou resolutiva, certo? Suspensiva suspende os efeitos do negócio até que ela aconteça, mas eu não sei se vai acontecer e quando vai acontecer. Exemplo, cara lá que era empregado e o chefe falou que ia promover ele assessor jurídico se ele passasse na OAB. Não sei se ele vai passar. Então, se ele não passar, problema dele. Não vai ser promovido. Resolutiva é aquela que vai resolver o negócio. O que significa isso, professora? Resolve. Acaba. O que acaba? Acaba os efeitos do negócio, se aquela condição acontecer. Tá? Então, olha, eu empresto a minha casa para Maria Clara
se... Maria Clara. Tô conseguindo, calma. Até o final do semestre já decorei o nome de todo mundo. Ok, então empresto lá a minha casa pra Maria Clara e digo assim pra ela, olha, eu te empresto a minha casa até o dia que você casar. Se você casar, devolve. Então, é um evento futuro? É. É incerto? Eu não sei se ela vai casar. Se ela resolver não casar, pode ser. Tá? Mas claro que se ela quiser, ótimo que encontre alguém bem bacana, tá? Não estou desejando isso, pelo amor de Deus. Ok? Então, é uma condição resolutiva, porque eu tenho um evento futuro, é incerto, mas se ele acontecer, o que vai acontecer? Vai acabar os efeitos do negócio, vai resolver o negócio, certo? Beleza. Agora, o termo é o quê? É um evento futuro e certo. Geralmente, tá, pessoal, está ligado a datas. E aí a gente tem dois tipos de termo também. Termo inicial. Professora, condição impossível ou não? Condição impossível. Certeza absoluta. Só você tá gravando, gente. Não tem que gravar. de direito, Não sabe? vale nada, não vale de nada isso aí. Não vale de nada. Essa Essa gravação não vale de gravação nada. aí. Não vale nada. Não vale nada. Se ela quiser trocar a prova hoje, ela troca. É nada, gente. Vocês acham que eu faria isso? Ok, vamos lá. Então, termo inicial, final. Oi? Ato puro, não? Ato puro, não? Glória a Deus. Pessoal, olha só. Tem muita coisa que eu trago pra vocês na aula, porque vocês precisam entender. Porque não adianta depois vocês quererem estudar sozinhos lá, que às vezes vocês não vão conseguir. Então eu preciso trazer, faz parte da ementa e tudo mais, então eu preciso trazer. Quando a ementa traz lá, olha, condição, termo e encargo, eu tenho que falar tudo sobre todos os temas, tá? Mas não é tudo que vai cair na prova, porque tem coisas que, na verdade, assim, são mais relevantes. Então o que é mais relevante? Você saber a diferença entre eles é mais relevante do que você saber de atos puros, de condição impossível, tá? Que é uma coisa que geralmente não vai acontecer, certo? Ok, então vamos lá. Termo inicial e final. Então, termo inicial, aquele onde a partir dele começam os efeitos do negócio. Então, geralmente, pessoal, o termo tá ligado a datas, tá? E aí, geralmente, se eu coloco um termo, é porque eu preciso que esse negócio, né? Por exemplo, eu coloco lá um termo inicial, eu preciso que esse negócio comece daqui no tempo. Não agora, tá? E o termo final é aquele que põe fim ao negócio. Então, é um evento futuro também. Eu estou prevendo quando é que vai acabar, quando esse negócio vai deixar de produzir efeitos. Então, em contratos, geralmente, tá? Então, eu coloco lá, olha, a vigência do contrato se inicia a partir de tal data. Só vai começar a viger a partir, sei lá, de 1º de janeiro de 2025. Certo? Então é um termo inicial. Quando que ele vai começar? 1º de janeiro de 2025. E quando eu coloco lá, olha, o contrato se encerra, né? Então, olha, o contrato de arrendamento se inicia em 1º de janeiro de 2025 e se finda lá em, sei lá, 31 de dezembro de 2028. Então, vejam, nessa situação eu tenho dois. Eu tenho o termo inicial, que é a data para começar, e eu tenho o termo final, que é a data para finalizar. Então é isso, tá? Termo é mais tranquilo. E o encargo? O encargo é quando eu tenho uma restrição a um negócio jurídico benéfico. Como assim, professor? Veja, eu tenho um negócio jurídico benéfico, mas aquela pessoa que foi beneficiada com esse negócio, ela não tem como usufruir totalmente daquilo. Beleza, professor, exemplo. Exemplo da Magali. A Mônica doou uma fazenda para Magali e pediu o quê? Disse assim, ó, eu dou, mas com o encargo de que você não destrua a capela que tem lá na fazenda. Eu estou te doando a minha fazenda, mas você não pode destruir essa capela que tem lá. Veja, ela recebeu um bem.
em tese ela não poderia fazer o que ela quisesse lá, ela poderia. Se ela quisesse plantar cacau, ela poderia. Se ela quisesse criar gado, ela poderia, né? Inclusive arrancar a capelinha lá e encher de soja lá também, poderia, mas ela não pode. Então eu tenho uma restrição ao que? Um negócio jurídico que foi benéfico para ela. Foi benéfico? É uma doação? É. Mas eu não posso me utilizar de todo ele. Eu tenho uma restrição aí. Ok, é isso. Tá? Vamos lá. Próximas coisas. Tararara. Fala, o que vocês querem perguntar? Não, é porque eu falei isso. Eu falei se a Mônica morresse, aí depois a Magali poderia destruir a pedra? Ou ainda Não, quinta-feira, 8 pessoas na capela. Olha, eu acho melhor a gente não... Deixa a capela quieta. Deixa a capela lá. Deixa a Alguém capela vai lá. É só uma dúvida. Morreu, né? Fazer o quê? Coitado. Não deixou nada pra Mônica. Morreu. Aí sim, velho. Vejam só, pessoal, mesmo porque essa revogação de doação aí também não vai ficar de eterno lá, tá? Ela tem um prazo também, ok? Pra eu pedir a revogação, por exemplo. Beleza, então vamos lá. E aí, se a Mônica morreu, ela foi lá, destruiu a capela, quem que vai pedir a revogação da doação? Ninguém pode, porque quem doou foi a Mônica. Aí não tem mais o que fazer. Então depois que ela morrer, pode qualquer coisa. Inclusive plantar cacau lá no lugarzinho da capela. Se você gosta muito de cacau. Eu gosto. Adoro. Cacau é uma coisa, é vida. Cacau é vida. Tudo que você faz, você coloca um pouquinho de cacau lá, o negócio, né? Bom. Beleza, vamos lá. Aí nós vamos pro quê? Aí nós vamos pros defeitos. Representação, não? Não. Nossa, é um coral? Pessoal, olha só. Não é que representação não cai, não é isso. O que vocês precisam saber? A diferença de representante. Por quê? Numa questão que fala de dolo, por exemplo, tá? De coação, pode ter algo relacionado ao representante. Mas vocês não precisam estudar o conteúdo sozinho. Vocês vão estudar dentro dos defeitos dos negócios jurídicos. Então, por exemplo, o dolo do representante. Precisa estudar. É isso, tá? Mas calma lá que a gente já vai falar. Então, os defeitos. Então, vamos lá. Primeiro deles, erro. Certo? O que é importante no erro? Deixa eu dar um joia aqui também. Bom, então a gente viu um mundaréu de coisas sobre erro, tá? Mas afinal de contas, o que é o erro? Primeira coisa, vocês precisam saber o que é. Quando a pessoa se engana, ela tem uma falsa percepção da realidade, certo? Mas essa falsa percepção da realidade é por ela mesma, tá? Então ela se engana sozinha. Então ela tem uma falsa percepção da realidade. Beleza? Ok. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, para anular o negócio jurídico, o erro ele tem que ser substancial. O que é o erro substancial? Então lembra, a gente viu, olha, tem o erro substancial e o erro acidental. O substancial é aquele que eu só realizei o negócio por conta desse meu equívoco, que eu estava enganada. Porque se eu soubesse da realidade, se eu tivesse a exata noção da realidade, eu não realizaria o negócio, tá? Então, isso é erro substancial, quando eu só realizo o negócio por conta do meu erro, do meu equívoco. Ok? Beleza, então esse é o primeiro ponto. O que mais? Aguenta lá. Aguenta
amor de Deus. Vocês precisam saber e tal, tá? Mas não vai cair um tipo, ai, foi um erro com relação à qualidade essencial da pessoa. Não. Vocês precisam saber o que é o erro. Beleza, ok. Deixa só eu ver aqui o que mais que fala. Tá, ok. Então, erro, isso aí, tá? O que é e qual que vai servir para anular o negócio? O erro substancial ou acidental? Substancial. Aí, o que é o erro substancial? Aquele que foi determinante para a realização do negócio jurídico. Ok. Beleza. Erro. Aí vem o quê? Dolo. Vamos lá. O que é importante do dolo? Aí, pessoal, o dolo. Então, o que é o dolo? O dolo também é quando a pessoa ali ela se engana, mas ela se engana porque alguém interferiu de alguma forma ali. Então, assim, ela é enganada por alguém para realizar o negócio jurídico. Não necessariamente é enganada tanto por ação quanto por omissão, né? Porque o dolo, ele pode ser omissivo, comissivo, né? Vamos colocar aqui. Então, quando alguém induz o outro ao erro. Só que esse induzimento, ele pode tanto acontecer por uma ação, quando a pessoa age de forma positiva. Então, eu vou lá e minto para alguém, tá? Eu minto mesmo. Eu vou lá, então, e falo alguma coisa. Eu minto para alguém. Engano a pessoa. E aí, ela realiza o negócio jurídico por conta disso, tá? Porque ela foi enganada. Mas também pode ser por omissão. Quando que eu tenho o dolo por omissão? Quando a pessoa omite algo que era essencial que a outra parte soubesse. Porque se a outra parte soubesse, ela não realizaria o negócio daquele jeito, tá? Então é isso, dolo é quando alguém se utiliza ali de forma maliciosa ou para enganar alguém, para mentir, induzir aquela pessoa a realizar o negócio mentindo, enganando, mas também induzir ela a realizar um negócio deixando de falar alguma coisa que é essencial para a realização daquele negócio, tá? E também o dolo, ele só vai servir para anular o negócio jurídico quando eu tenho o dolo principal, que a gente fala, né? Então, o dolo também, ele pode ser dolo principal e ele pode ser acidental. Então, o principal é o quê? Quando ele foi a causa determinante da realização do negócio. Então, eu só realizei o negócio por conta de que eu fui enganada. Ou então, por conta de que eu não sabia daquela situação. Então, é isso, tá? Dolo principal. O acidental é quando eu, por mais que eu soubesse da verdade, eu realizaria um negócio não daquela forma, mas eu realizaria mesmo assim. Tudo bem? Então, é importante vocês saberem. Não lembro se chega a cair desse jeito, tá? Não, mas é que assim, precisa saber, né? Acidental, principal, acidental, omissivo, comissivo. Porque às vezes vai cair lá alguma coisa do gênero. Ah, olha, dolo, omissivo, tá? Então, ok. Precisa saber. Outra coisa que é importante no dolo, tá? A gente tem um tipo de dolo. Só confirmando. O erro acidental não cancela o negócio jurídico, né? O acidental não, tá? Por ser no acessório. Ele vai servir só para quê? Lembra? Para perdas e danos, tá? Mas ele não vai servir para anular. Por quê? Porque a parte realizaria o negócio mesmo assim.
só que não daquele jeito. Tudo bem? Então lembra que eu falei assim, olha, o fulano de tal comprou um terreno que falaram pra ele, o dono falou que tinha 400 metros, mas na verdade tinha 320. Ele foi lá e pagou o preço de um terreno de 400 metros. Mas ele quer o terreno, ele não quer anular o negócio. Ele quer aquele negócio, ele quer realizar o negócio, só que o que ele vai querer? Ele vai querer o abatimento no preço. Então ele vai servir, o acidental vai servir o quê? Para perdas e danos, mas não para anular. E a questão do falso motivo e da transmissão errônea de vontade por meios interpostos? Olha lá, vamos lá. Outra coisa que é importante aqui, o dolo do representante. Tá? É por isso que eu falei, não precisa estudar a representação sozinha, mas precisa estudar o dolo do representante. Quando que serve para anular o negócio, se não serve, como que o representado responde, como que ele responde, se ele sabia do dolo, como que ele responde? Se ele não sabia do dolo, é ele que vai responder, certo? Quando que vai conseguir anular o contrato? Quando que não vai, tá? Mas isso aí também tá lá nos slides, bem explicadinho, bem certinho. Aí eu vou começar a dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo mesmo. Apesar que acho que já tá acabando aqui também. Dolo do representante. Outra coisa, dentro do dolo aqui ainda, a gente tem uma temática que também é importante, que é o quê? Dolo bilateral. Também chamado de dolo de ambas as partes. Tem outro nome ainda também, qual é? Ou, vou colocar um outro. Dolo recíproco. Gente, presta atenção nisso. Porque tem artigos que falam lá, olha, do dolo, e falam assim, ó, o negócio jurídico bilateral, blá blá blá, né? Como é que é? Acho que é o 147 que fala do dolo, não lembro, tá? Mas fala, ó, nos negócios jurídicos bilaterais, a ação ou omissão da parte, blá blá blá, que tá falando de dolo, tá? Mas não tá falando de dolo bilateral, tá falando de negócio bilateral. Negócio jurídico bilateral é o quê? Nós acabamos de ver. O que é um negócio jurídico bilateral? Onde há vontade das duas partes. Tenho duas partes. Então, o que se presume? Gente, o que se presume? Que o negócio jurídico, para ter dolo, precisa de duas partes, pelo menos. Certo? Tá? Então é isso, tá? Mas assim, não confundam negócio jurídico bilateral com dolo bilateral. Dolo bilateral, dolo recíproco, dolo de ambas as partes, é aquele negócio em que as duas agem com dolo. As duas partes do negócio agem com dolo. Os dois estão de má fé com relação ao outro. Aí então um mente, o outro omite alguma situação. E realiza o negócio, e aí? Esse dolo, se os dois agiram com dolo, vai servir para anular o negócio? Posso anular o negócio? Se eu realizei um negócio com o Sóstenes, ele mentiu pra mim, mas eu omiti uma situação dele também que, se ele soubesse da verdade, ele não realizaria. Se eu soubesse da verdade, eu não realizaria, certo? Eu vou lá no juízo judiciário e vou pedir a anulação do negócio. Aí o Sóstenes vai falar assim, não, mas pera lá, mas você também falou pra mim assim, sabe? Ou então você deixou de falar essa situação assim, sabe? O juiz vai anular o negócio? Vai? Não vai. Dolo bilateral, dolo de ambas as partes, dolo recíproco. Se tem o dolo dos dois, o juiz não vai anular o negócio. Ah, posso requerer perdas e danos? Não pode requerer perdas e danos. Por quê, pessoal? O direito não protege a má-fé. Então, se os dois estavam de má-fé, como que o judiciário vai decidir qual que está menos de má-fé do que o outro? Não, os dois estão de má-fé, não tem quem proteger. Não dá para proteger ninguém, tá? Então é isso. Tudo bem, o que mais? Ai, Senhor. Vamos lá. Erro, dolo, coação. Com relação à
gente tem lá algumas situações, certo? Lembra que eu trouxe várias coisas lá para vocês. Por exemplo, olha, a coação, para ela anular o negócio jurídico, ela pode ser justa? Eu posso ameaçar alguém de um direito que eu tenho? É coação? Não é. Eu ainda dei um exemplo para vocês. Falei assim, olha, fulano de tal tá lá ocupando a casa do ciclano e o ciclano chega e diz assim, olha, eu vou promover uma ação para tirar você do meu imóvel se você não assinar o contrato de locação. Isso é uma coação injusta? Não é, porque é um direito dele, tá? É um direito que a pessoa assine o contrato. Eu quero que ela assine o contrato, senão sai da minha casa. Simples assim. Ok? Então veja, a coação, para ela anular o negócio jurídico, ela tem que ser injusta. Outra coisa, que mais? Tem aí nos slides mais. Eu também tenho que ter em mente assim, que a coação, para ela anular o negócio jurídico, ela precisa ser a razão determinante daquele negócio. Eu só realizei o negócio porque alguém estava com a arma apontada para minha cabeça. Eu estava sendo ameaçada ali e não tinha como. Tá? Então, a coação é uma ameaça injusta. É uma ameaça que vai levar aquela pessoa a realizar o negócio. Sem aquilo, ela não realizaria, ela não faria. O que mais? Tem que ser grave, tem que ser uma ameaça grave. Se a pessoa tá lá com uma arma daquelas de... Não é nem de brinquedo, não é nem de airsoft, é daquelas... Sabe aqueles suquinhos? Eu não sei da época de vocês, não sei nem se isso tem mais no mercado. Aquele suquinho de mercado que vem no revolvinho, né? Então, a pessoa chega lá e te ameaça com um suquinho de... pelo amor, né? Ou então tem que ser uma ameaça grave. A pessoa ameaça jogar o meu pincel no mato. Pode jogar. Tô nem aí, né? Então, assim, tem que ser realmente uma coisa grave, tá? Não pode ser qualquer coisa. O que mais? Então, tem que ser injusta, tem que ser grave, tem que ser... O que mais, gente? O que mais que tem aí nos slides? Tem que ser injusto, tem que ser grave, tem que ser... É que vocês precisam ter em mente que nem tudo vocês têm que estar decorado. Vocês têm que entender ali, raciocinar. Mas, por exemplo, nas alternativas das questões objetivas, aí tem lá, olha, por exemplo, a coação para anular o negócio tem que ser justa. Tem que ser justa? Tem que ser injusta. Então, assim, isso vocês têm que saber. Tá? Então, assim, não é coisa que vocês precisam decorar. Vocês têm que ter em mente ali o que é a coação, como ela funciona, né? Outra coisa, o juiz vai levar em consideração outros aspectos para anular o negócio. Quais são eles? Olha, sexo, idade, saúde, certo? Então, isso também está no artigo, pessoal, tá? Então, tudo isso aí, vocês, né, vão ter acesso ali ao código, certo? O que mais? Deixa eu pensar. Outra coisa, lembra que a gente falou então de duas situações que não se considerava coação. Então, uma delas é a ameaça justa, tá? De um direito meu, exercício regular de um direito. Uma delas é essa. A outra é o temor reverencial lá, o simples temor reverencial. Se ele não vem acompanhado de nenhuma ameaça, então não serve para anular o negócio. O que é o temor reverencial, lembra? É o fato de eu ter respeito por alguém, assim, ter um sentimento ali de respeito, de superioridade, de hierarquia, e eu não querer desagradar, desapontar aquela pessoa. E aí eu realizo um negócio jurídico. Mas isso não se caracteriza como coação, tá? Então, o temor reverencial simples, não se caracteriza como coação, porque não é uma ameaça, ele não vem munido ali de uma ameaça, é um temor que a própria pessoa que realiza o negócio tem, ela não teve ameaça nenhuma, certo? Isso também é importante. O que mais? Lembrar. Ok, então, dolo, coação,
Aí, pessoal, estado de perigo e a lesão, vocês precisam principalmente saber a diferença entre eles. Então, vamos lá. Estado de perigo. Tá, então veja só. O estado de perigo é quando eu tenho uma situação, eu preciso me salvar ou salvar alguém da minha família ou um terceiro, daí o juiz vai analisar se aquilo é caso de anular ou não o negócio, tá? Mas para eu me salvar ou salvar alguém da minha família, eu assumo uma obrigação que para mim, é excessivamente onerosa, certo? Então veja, quando eu penso em estado de perigo, primeira coisa, então eu tenho que pensar nessa situação ali de necessidade de salvar alguém ou me salvar. Então é uma situação de emergência ali, mas que eu preciso salvar alguém ou me salvar. Diferente, é porque assim, lá na lesão eu dei muito exemplo assim, ó pessoal, o cara precisa do dinheiro para pagar a cirurgia, tá? Mas não é uma coisa assim de hoje para amanhã. Ou então assim, tem algumas diferenças com relação ao estado de perigo. Porque o estado de perigo não é que eu preciso do dinheiro. Eu não preciso do dinheiro. Eu ofereço alguma coisa para alguém. Ou então eu pago um valor exorbitante, tá? Muito mais caro do que o valor praticado habitualmente para salvar alguém. Certo? Então é isso, eu pago, eu desembolso, eu é que vou entregar alguma coisa para alguém, tá? Eu que tô ali naquela situação de perigo, ou então alguém da minha família está, mas sou eu que vou desembolsar alguma coisa, um valor, um bem, alguma coisa assim. Uma situação de refém? Não, na verdade assim, situação de refém daí seria coação, não seria estado de perigo. Estado de perigo, por exemplo, meu filho tá lá se afogando, eu fico desesperada e digo assim pra alguém, olha, você sabe nadar? Se você salvar meu filho, não precisa nem ser o salva-vida, tá? Você sabe nadar? Sei nadar. Então, salva meu filho que eu vou te doar, sei lá, minhas 2 fazendas de cacau que eu tenho no interior da Bahia. Certo? Então é isso, tá? Eu preciso salvar. E eu vou assumir, pra isso eu vou assumir uma obrigação que é muito onerosa pra mim. Lógico, tá? Claro que vai ser. Porque eu tô me desfazendo de alguma coisa pra aquilo. Que eu não precisaria em tese, né, gente? Outra coisa, tá? No estado de perigo, a outra parte, tá? A parte ali que se beneficiou com a realização daquele negócio, ela tem que ter conhecimento desse estado de perigo. Então, olha só, quando eu peço pra alguém, falo assim, por favor, você sabe nadar? Olha, meu filho tá se afogando, eu preciso que você salve ele. Então, veja, essa pessoa tem conhecimento dessa minha situação ali de desespero. Da fragilidade. Eu tô frágil naquele momento. É claro que se o meu filho estivesse afogando, gente, eu dou qualquer coisa. Se a pessoa não souber, aí não é anulado. Não é anulado, tá? Porque daí ela não tinha conhecimento. Então, assim, não se encaixaria. Um dos requisitos pro estado de perigo é que a outra pessoa tenha conhecimento. E ela pense assim, tá? Então, vou aproveitar, né? Ela também usa ali de forma maliciosa da situação, tá? Porque o que é o certo? Poxa, se alguém vier pedir a sua ajuda, você sabe nadar, você vai cobrar pra salvar a vida de alguém? Você não vai fazer isso. Mas a pessoa, né, se aproveita da situação, ok? Professor, isso normalmente acontece? Gente, não é uma coisa muito comum, não. Não é uma coisa muito comum. Você oferecer alguma coisa, não é uma coisa muito comum que acontecer. É que assim, tá? O que acontece? Às vezes não acontece desse jeito, desse exemplo que eu dei. Mas, por
supor que o meu filho precisa fazer uma cirurgia urgente, tá? Tá correndo risco de morte mesmo, e eu preciso alugar um helicóptero para levar ele daqui para, sei lá, Curitiba. É urgente, o negócio é urgente. E o cara do helicóptero me cobra 10 vezes mais do que ele cobraria numa situação comum, entendeu? Isso não seria uma lesão? Pra saber se está de perigo ou lesão? Não, isso é estado de perigo. Por que não há lesão, pessoal? Porque eu que estou desembolsando o dinheiro. Vejam, tá? Presta atenção. É isso que eu estou falando. O estado de perigo não é muito comum nesse exemplo que eu dei do bombeiro, ou da pessoa para salvar a vida. Mas nessa situação, poxa, a pessoa sabe que eu tô alugando um helicóptero porque é urgente, porque eu preciso transferir meu filho daqui para Curitiba, e ele tá me cobrando 10 vezes o valor que eu posso até me oferecer para pagar. Olha, eu te pago 10 vezes o valor que você cobra. Você cobra R$1.000, eu te pago 10 mil. Ou você cobra 10 mil reais, eu vou te pagar 100 mil. Então vejam, tá? Mas sou eu que estou desembolsando, sou eu que estou realizando o negócio jurídico para com ele está se beneficiando dessa situação, mas eu estou desembolsando o valor. A diferença principal para a lesão é o quê? Na lesão eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, ou então eu sou inexperiente naquele ramo, tá? Certo? Então, essa é a principal diferença aí da lesão. Na lesão, beleza, vamos supor que tivesse uma situação parecida aí, difícil. Tipo, a lesão, a pessoa não está sendo coagida de nenhuma forma, assim, não tem uma pressão sobre ela. Mas ela precisa do dinheiro. Ela precisa do dinheiro. Por exemplo, eu preciso de um dinheiro para realizar um tratamento de saúde, certo? Então, o que eu faço? Eu vendo o meu bem, por um valor bem abaixo do mercado, e que vai tornar, então, essa obrigação, né, de uma certa forma desigual, tá? Então, não tem paridade, não tem... tem outra palavra que vocês falam que é mais fácil, agora me fugiu. Equilíbrio, tá? Não tem equilíbrio, tem um desequilíbrio entre prestação e contraprestação, mas eu faço isso porque eu preciso daquele dinheiro e eu não vou achar uma pessoa, né, tão fácil, alguém que me pague, por exemplo, numa casa me pague dinheiro, em dinheiro, não é uma coisa muito fácil, tá, pessoal? Então, assim, às vezes a pessoa vende por um valor muito abaixo do valor de mercado, então não tem equilíbrio entre as prestações, fica desequilibrado, mas ela faz isso porque ela está numa situação de necessidade, ela está num estado de necessidade também. Só que é diferente. Ela está num estado de necessidade de precisar do dinheiro para alguma coisa. Aí dá pra anular? Dá pra anular. Professor, mas se a pessoa depois ela, quiser for pra anular, ela vai lá e fala, não, eu vou pagar a quantia correta, daí equilibra? Tudo bem, tá? Aí pode. O judiciário aceita e também a doutrina tem entendimento de que seria possível, na verdade, complementar deixar o negócio equilibrado. Então a pessoa às vezes realiza lá, faz uma ação para anular o negócio, mas a outra vem e diz assim, não, eu vou suplementar o valor, então eu pago a diferença, que seria correto. Tudo bem, tá? Mas serviria essa questão assim de não estar equivalente a prestação e contraprestação. E essa situação de estado de necessidade, de precisar daquilo, tá? de estar ali num momento que eu preciso daquele dinheiro, então isso também leva à anulação do negócio. Vejam. Oi? Não entendi. Empréstimo? Então, aí... daria pra caracterizar aqui, mas não chega nem a ser a questão às vezes, da necessidade. Poderia ser lesão por inexperiência, às vezes, também.
Então depende, tá? Depende da situação. Mas poderia se for muito abusivo, tá? Muito abusivo. Certo? Então às vezes eu empresto lá R$1.000 e vou pagar, sei lá, 10 mil. Então poderia se encaixar. Mas daí depende, tá, pessoal? Porque a lesão, lembrem, ela tem duas situações em que pode acontecer lesão. Por duas situações aí. Seja por necessidade, tá? Por uma premente necessidade. Às vezes vocês vão até encontrar assim, olha, por um estado de necessidade, certo? Então não confundam com um estado de perigo. Aqui eu estou falando de um perigo mesmo, iminente, urgente, tá? Então a lesão ela pode acontecer por estado de necessidade, por premente necessidade ou por inexperiência também. Então um exemplo da inexperiência, um idoso que vai lá e faz um empréstimo consignado em que ele vai pagar 10 vezes o valor que ele emprestou. Então poderia se encaixar como lesão? Poderia, certo? Também, tá? O que mais? Deixa eu dar uns olhos. E aí, com relação a fraude contra credores, então, primeiro, é importante saber o que é ela, tá? Então, a fraude contra credores é o quê? Quando eu realizo um negócio e o objetivo escuso ali é fraudar alguém, né? Então, fraudar o meu credor, tá? Deixar realmente de pagar os meus credores, certo? Mas o que é importante também aqui da fraude contra credores? Aquela situação de negócios ordinários. Lembra que eu falei pra vocês? Foi no finalzinho da aula de ontem, né? O que são os negócios ordinários? São aqueles negócios que o devedor vai realizar para manter o seu negócio, o seu estabelecimento, ou então para manter a sua família. Então, esse tipo de negócio, pessoal, não pode ser considerado como fraude contra credores. Não vai servir para anular o negócio. Por quê? Porque esses negócios foram realizados para manutenção desse devedor, da sua família. Ou então, às vezes, sei lá, é uma empresa que é o devedor. Foi realizado para manter a empresa de alguma forma, tá? Para pagar funcionário, para manter, pagar conta de luz, de água, certo? Então, nessas situações, não pode ser considerado fraude contra credor, tá? Então, fraude contra credor, vocês precisam saber o que é. O que é? É um negócio que foi realizado para prejudicar um terceiro. Então, se eu vendo, ou então se eu dou todos os meus bens para não pagar os meus credores, isso é uma fraude contra credor. E quando não é? Quando eu, por exemplo, estou realizando negócios para me manter, eu devedor, ou então manter a empresa que é devedora. Então aí não. A ação pauliana. Então, ação pauliana não vai cair, eu acho. Deixa eu ter certeza, mas não vai cair. Oi? Tem bastante coisa nessa ação pauliana, não vai cair? Não? Peraí. Olha só, vocês só precisam saber o quê? Que a ação pauliana serve para anular o negócio que foi feito em fraude contra credores. Mas se, por exemplo, eu estou falando de um negócio ordinário, eu vou poder me valer da ação pauliana para anular esse negócio? Não. Por que eu não vou poder me valer? Porque esse negócio foi praticado para manutenção desse devedor e tudo mais. Então,
Tá? Eu vou poder ajuizar uma ação pauliana? Até posso, mas ela vai ser julgada improcedente. Por quê? Porque é um negócio ordinário, tá? Então, assim, em regra, não vou poder me valer da ação pauliana quando os negócios são ordinários. O que são os negócios ordinários? Então é isso, vocês precisam saber isso. Certo? Acabou.